Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. A palavra de hoje é sobre a pedra de tropeço, para que Deus tire toda pedra de tropeço do nosso caminho. Em Salmo 91, versículo 11, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Todos os dias, meus irmãos e irmãs, temos que orar a Deus e pedir a Deus que envie seus anjos poderosos, como diz no Salmo 91, para que acampe ao nosso redor de cada membro das nossas famílias, porque é só Deus para nos livrar de toda e qualquer pedra de tropeço. Ele dá ordens a seus anjos, mas temos que ter cuidado, porque quando uma pessoa ela não vigia, ela não presta atenção, ela pode cair em grandes ciladas, porque aparecem pedras de tropeço na vida das pessoas. Às vezes é na família, às vezes é no relacionamento conjugal e às vezes é uma enfermidade. E só Deus para nos livrar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Em Juízes, capítulo 16, versículo 15 e 16, Dalila falou para Sansão. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. De tanto que ela pedia, de tanto que ela falava para ele que ela queria saber o segredo dele, ela foi paga pelos inimigos de Sansão, porque eles queriam tirar a força daquele homem. E ele ficou brincando com a vida dele. Ele ficou, todos os dias ele falava algo para ela, e ela acreditava, e quando ela amarrava ele, prendia ele, ele se soltava, e assim foi, até que um dia ela no capítulo 16, versículo 20 e 21, então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Aquele homem, ele brincou com a vida dele. Ele, todos os dias ela ficava tentando ele. Todos os dias ela perguntava para ele qual era o segredo dele, até que ele caiu na armadilha. Olha o que Jesus diz sobre a tentação, sobre tudo que devemos fazer para fugir da tentação. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, o inimigo das nossas almas falou para Jesus: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso significa, quando oramos e pedimos a Deus para tirar toda e qualquer pedra de tropeço do nosso caminho, quando encontramos alguém que quer desafiar, que quer que você entre em um desafio, mas a sua família faz isso com você e você não responde, isso é uma pedra de tropeço, porque está lhe irritando para que você discuta na sua casa. Mas você aí começa a falar aquilo que Dalila falou para Sansão. Ela falou para ele que ele estava fazendo ela de boba. E tem pessoas que falam: olha,
estão te fazendo de bobo, que é para a pessoa cair, para a pessoa tropeçar. Para quem falou essa palavra, só ficar olhando depois e dizer: quem mandou você fazer isso? Você já ouviu essa história? Que muitas pessoas já incentivaram para fazer o mal, porque essas são as pedras de tropeço. Incentivam às vezes um jovem a fazer algo errado e depois que ele faz, que ele cai na tentação, aí eles falam: tá vendo, ó, foi ser bobo, foi escutar você não devia ter feito, a gente mandou, mas você fez porque você quis. Quantas pessoas não caíram em ciladas, não tropeçaram em uma grande pedra no seu caminho? Porque, como Jesus falou, não podemos tentar a Deus. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, porque ele sabia quem ele era, mas ele não ia fazer aquilo para mostrar para um inimigo que ele era o filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Quando a pessoa sabe quem é, a pessoa não põe à prova e não entra em tentação, não vai pelo caminho que tem a pedra de tropeço. A pessoa desvia. Eu entendi que ali é perigoso para mim, que eu posso tropeçar, porque ali tem uma pedra. Se Deus já me mostrou, por que eu vou passar por ali? Por que eu vou continuar nessa situação? Então, meu irmão, minha irmã, tem coisas que devemos entender, que às vezes uma pessoa, ela tropeça no trabalho, ela acaba perdendo o trabalho dela, porque ela escutou conversas, fofocas, disse-me-disse, que o trabalho não é bom, que aquele lugar é um lugar que ela não se destaca, que ela não vai se dar bem, e a pessoa acaba perdendo o emprego, tropeçando, porque ela escutou a conversa, aí ela começa a falar mal do chefe, ela começa a falar mal de outras pessoas, aí chega no ouvido do chefe, o que é que acontece? Do seu superior, ela acaba perdendo o emprego dela, e aqueles que foram as pedras de tropeço continuam lá. Você já ouviu essa história também? Porque eu já ouvi, sim, pessoas que perderam seus postos, perderam seu lugar por causa de fofoca, caiu no enredo, tropeçou na pedra e depois aquela pessoa é que perdeu, é que saiu e os outros ficaram. E ainda falam: quem mandou? É assim que o inimigo das nossas almas usa pessoas. Em Mateus capítulo, perdão, que eu estou aqui com o livro de Mateus e eu me perdi. Capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem muitas pessoas que elas são avisadas: olha, essa pessoa não é boa para você, ela é uma má amizade, ou para um relacionamento. Cuidado, se você continuar com essa pessoa, você vai ter um problemão na sua vida. Foi assim que aconteceu com Sansão. Sansão brincou com a vida dele. Ele já sabia que Dalila era uma pedra de tropeço, mas ele brincou, ele achou que podia lidar com aquela situação e ia sair tudo bem, mas ele foi se apaixonando, ele foi entregando o seu coração, e quando a pessoa está apaixonada, a pessoa não vê os perigos, a pessoa não vê que é uma cilada, não vê que aquela pessoa, que aquela outra é uma pedra de tropeço, que não está apaixonada às vezes, que só quer destruir. Às vezes é uma pessoa que não foi com boa intenção, mas a paixão, ela cega as pessoas. Então temos que orar a Deus. Você que ainda é jovem, que tem seus sonhos, tem seus projetos, você que tem, pode ser qualquer idade, porque para realizar sonhos e projetos e o propósito de Deus aqui na terra, não tem idade. Pode ter a idade que for, Deus faz realizar. Ele tira as pedras de tropeço,
Mas quando ele te mostra, a primeira coisa, quando ele te mostra o primeiro sinal que Deus te dá, você não fique brincando, porque às vezes a pessoa sai do lugar, a pessoa perde o seu posto e aquelas pessoas, elas se viram contra a pessoa. Olha o que aconteceu com Saul. Eu vou lhe dar outro exemplo de pedras de tropeço. Saul, ele não queria desagradar as pessoas e ele desagradou a Deus. Ele fez algo para agradar os homens e ele perdeu o trono dele. Ele perdeu para Davi por causa de pedras de tropeço. Porque tem pessoas que cedem rápido, cedem à tentação. Ah, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você não está vendo que precisa fazer isso, o que tem? É tão pouco, você só vai pegar um pouco para você, não é nada demais, isso não é nada demais, você fez 99 e 1% que não fez, aí ele se torna uma pedra de tropeço. Porque não era para você mexer naquilo que Deus falou que não era para pôr a mão. Aí é uma pedra de tropeço. A pessoa acaba perdendo o posto, perdendo o lugar, perdendo às vezes um ministério, porque ela não entende que em todo lugar, infelizmente, meus irmãos e irmãs, em todo lugar tem a inveja. A inveja é uma coisa muito terrível. A inveja, ela destrói vidas. Então temos que ter cuidado e orar e pedir a Deus para que nos livre do mal da inveja, que é uma grande pedra de tropeço na vida das pessoas. Quantas pessoas abriram seu coração, contaram tudo da sua vida, abriram suas portas, mostraram sua casa, mostraram os seus planos e projetos e depois foi tudo destruído. Porque ela não vigiou, porque ela não escuta a palavra de Deus que fala, guarda o teu tesouro que é o teu coração, guarda as tuas coisas, fala com Deus, vigia, ore sem cessar, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe qual é a nossa fraqueza e ele tentou Jesus, como ele não tenta os filhos e as filhas de Deus. Então temos que orar sem cessar, pedir a Deus proteção, livramento de morte, livramento de tantas coisas terríveis que acontecem, livramentos de ciladas, de grandes pedras de tropeço, livramento de enfermidades graves, que Deus nos dê livramento e aqueles que estão enfermos, que Deus os livre dessas enfermidades graves que são pedras de tropeço, que a pessoa não consegue às vezes trabalhar, muda de vida, não tem mais o mesmo, a vida vai perdendo o sabor, mas Deus, ele é misericordioso e aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo, ele protege e tem bênção, tem proteção. Temos que estar todos os dias conectados com Deus e não tentarmos ao nosso Deus, porque tem pessoas que vivem a vida achando que elas são fortes. Ah, eu sou forte, eu resisto. Aí continua fazendo, continua perto de pessoas erradas e aí é onde mora o perigo. Vamos orar o Salmo 91, preste atenção nesse salmo que é tão poderoso e que Deus nos livra de pedras no nosso caminho, que Deus a partir de hoje afaste todo o mal, tire todo o mal do nosso caminho, afaste de nós a tentação, toda e qualquer tentação. Às vezes as pessoas quando pensam que tentação é só de homem e mulher, de traição. Não, tentação às vezes destrói uma família por falta de entendimento, por maus conselheiros. Quantas empresas já faliram por causa de conselhos errados, de pessoas que falam, não, faz isso, faz aquilo, você merece comprar isso, você merece não sei o quê, e a pessoa vai se endividando.
Isso é uma pedra de tropeço. Quando pensa que não, a pessoa está cheia de dívida. Aí muitas famílias às vezes pagam preço porque o dono, o empresário ou a empresária não orou, não vigiou. Quando pensa que não, está cheio de dívida. Aí você já ouviu falar que empresas já faliram de repente? Não foi no de repente. É que aparece de repente para quem está trabalhando, para quem está ali no seu trabalho, sabendo que tem o seu pão todo mês, recebendo o seu salário, está feliz, está orando, tá cuidando da sua família, e de repente aquela empresa que era o seu porto seguro, ela recebe a notícia que a empresa faliu e fecha as portas da empresa por causa de dívidas. São pedras de tropeço na vida dos empresários que não oram, que não vigiam, que não estão em conexão com Deus, e que o Senhor tire toda pedra de tropeço do nosso caminho e que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra, discernimento espiritual, para que quando chegue uma pedra de tropeço próximo, que a gente já saiba, não, aí é pedra de tropeço, eu não vou me abrir, eu não vou escutar esses maus conselhos, eu vou ter cuidado, eu vou orar, vou jejuar, vou falar com Deus, e o Espírito Santo de Deus vai me revelar que situação, que decisão eu vou tomar. Temos que ser fortes e corajosos e prestar atenção e pedir a proteção do Todo-Poderoso, porque lutar com o que a gente vê às vezes já é difícil. Lutar com o inimigo das nossas almas, impossível, só Deus. Com Deus tudo posso naquele que me fortalece, porque é como Davi falou, não vou sozinho, você está desafiando o próprio Deus, porque quando o inimigo quer destruir uma família, a família é de Deus, então temos que pedir o socorro de Deus, e o socorro de Deus é presente em nossas vidas. Vamos orar o Salmo 91, já agradecendo pelos livramentos e pela poderosa proteção de Deus. E em nossas vidas não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E vai para bem longe. Veio por um caminho, por 7 já bateu em retirada. Toda pedra de tropeço hoje sai dos nossos caminhos. Hoje desaparece aquilo que parecia que era bênção, que é maldição. Deus está tirando das nossas vidas. Bate em retirada, porque quando o Espírito Santo chega, as trevas batem em retirada, vai embora, não suporta. As trevas não vence a luz, e onde a luz chega, o inimigo bate em retirada. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, e se apegue com Deus. Escuta esse salmo, ora comigo, Salmo 91, creia que Deus está te protegendo e ainda Ele concede, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e nos dá vida longa com saúde, nos dá vida longa com saúde e ainda nos mostra a sua salvação. Vamos orar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra.
Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos da maldade humana, do homem sanguinário, da maldade espiritual. Abençoe e proteja as nossas vidas, os nossos lares, cada membro das nossas famílias, as nossas crianças e os nossos animais. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. E também, Senhor, te agradeço pelas nossas vidas e pela vida de cada irmão e irmã que está escutando essa oração. Tira toda pedra de tropeço, Senhor, dos nossos caminhos. Abençoa grandemente. Alarga os caminhos do teu povo. Vem com provisão em todas as áreas das nossas vidas. Nos protege, Deus, e nos dá prosperidade. Pelo poder do nome de Jesus eu te peço, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.